Meu povo, assista agora essa audiência que aconteceu, né? Entre o pastor Anderson e a irmã Renálida, ela que moveu uma ação judicial contra o pastor Anderson, porque ele a chamou de estelionatária espiritual ou estelionatária da fé, né? Alguma coisa nesse sentido assim. Nós vamos assistir junto agora o vídeo, e aí deixa o seu comentário aqui e compartilha esse vídeo e veja a posição do pastor Anderson, que se manteve muito firme e contundente, mesmo diante dos magistrados. Vamos assistir? Que o senhor tem direito ao silêncio. Se o senhor quiser falar, essa oportunidade que o senhor tem, tá bom? O senhor deseja falar ou fazer uso do seu direito ao silêncio? Desejo falar. Então, pode falar, senhor Anderson. Primeiramente, deixa eu fazer algumas perguntas aqui diretas para o senhor. Ok. Esses perfis do Instagram, Anderson Silva _org3 e Anderson Silva _org4, são do senhor? São, mas não existem mais nesse formato, né? Foi mudado. Acredito que esse org3 está pastor Anderson Silva org. Entendi. E o senhor fez alguma menção à senhora Renálida como estelionatária espiritual nessas redes sociais? Sim. Sim? O senhor gostaria de explicar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade. Ok. Inicialmente, acredito que o objeto a ser tratado aqui é o objeto teológico, e quando eu me posicionei, e me posiciono sempre como pastor nas redes sociais, intencionalmente eu fiz uso de um tipo penal inexistente, né? O estelionato existe, mas o estelionato espiritual não. Então foi uma terminologia, por assim dizer, para que eu me referisse ao que a pastora Renálida representa, sem ofendê-la e sem, aspas, afetar o ordenamento jurídico do nosso país, né? Nem cometer um crime. A pastora Renálida, falando do objeto teológico, que assim, não é meu prazer, né, estar diante de Vossa Excelência para discutir o objeto teológico, porque acredito que é meu dever como pastor, assim como qualquer pastor ou padre, o dever de guardar sua doutrina, a verdade de sua doutrina. E a pastora Renálida, ela representa uma geração de falsos sacerdotes, principalmente no ambiente virtual, que por causa da baixa educação, principalmente do meu Nordeste, né, sou nordestino, usurpam da boa-fé de pessoas. Excelência, faz com respeito, né, Excelência? Não, doutora, ele está exercendo o direito de defesa dele. Mas não está sendo defesa. Eu não posso cercear. Ah, tudo bem. Principalmente pelo baixo nível de educação do nosso povo nordestino, usam da fé, prometendo aquilo que o sagrado não prometeu, prometendo aquilo que Deus não prometeu, em benefício próprio. Não apenas eu, mas inúmeros pastores, se as excelências assim pesquisarem, né, doutor Pedro, ou a senhora também, vai perceber que eu não fui o único, e eu fui o mais ameno, porque a minha exposição, ela não feriu a dignidade humana de Renálida. Ela questiona uma suposta sacerdotisa espiritual. Então, toda a minha conduta não foi para ferir a individualidade, né, dela, como pessoa, como cidadã. É um pastor questionando outra pessoa que se diz pastor. Porque se a senhora comparar a abordagem sacerdotal, doutrinária, né, assim como as excelências são senhores do saber jurídico, nós pastores somos senhores do saber teológico. Então, um juiz sabe definir o que é um falso juiz, assim como um verdadeiro médico sabe discernir um falso médico. Então, um pastor que está sendo fiel à doutrina evangélica, assim como o padre que está sendo fiel à doutrina católica, saberá o que é a verdade e uma mentira de alguém que diz professar isso. Então,
Inúmeros pastores foram agressivos com a pastora Renálida, chamando ela de estelionatária, de fato, para pior, chamando ela de Gretchen Gospel, a profeta sensual, uma sacerdotisa que se porta de maneira inadequada nas redes sociais. E eu abordei de maneira bíblica, teológica, respeitosa, discordando da falsa teologia dela e não ferindo a dignidade dela. Então, para eu encerrar essa parte aqui, por exemplo, acredito que ela está divorciou do marido dela esse ano passado, mas se as excelências pesquisarem os vídeos dela no YouTube, os vídeos dela são pautadas em quê? Promessas em nome de Deus. Faça um voto com Deus, por exemplo. Qual é a sua idade? Sua idade é 40 anos, você vai fazer um voto com Deus de R$40 e a promessa vai se cumprir. Então eu, como pastor, questionei, Deus está recebendo esse dinheiro que você está supostamente extorquindo do cidadão brasileiro? E as pessoas colocavam esse dinheiro, se for pesquisado isso aqui no processo, no CPF dela ou do ex-marido dela. Então, primeiro ponto, não eram, acho que hoje ela lidera uma instituição religiosa, mas na época que eu questionei isso, há 2 anos atrás, ela não era instituição religiosa, e tudo aquilo que ela dizia que era Deus dizendo ao público dela, que segue ela no Instagram, inicialmente, ela recebia, por exemplo, na conta pessoal dela, CPF, ou do marido CPF. Então, por exemplo, se ela quer ser respeitada como sacerdotisa, por exemplo, a Receita Federal tem noção do que aconteceu? Que volume financeiro é esse? Por exemplo, tem uma moça que me procurou dizendo: eu quero de volta o meu Pix, que você prometeu uma promessa e não se cumpriu, Deus não fez. Então, quando eu questiono de estelionato espiritual, eu não estou falando do estelionato típico do nosso ordenamento, eu estou dizendo isso é uma fraude. Num país sério, isso é um tipo de fraude e, na minha abordagem, é uma fraude espiritual, porque ela não é vizinha de Deus, ela não mora com Deus para dizer: olha, faça um Pix aqui com a sua idade, R$70, 70 anos é a sua idade, R$70 é seu Pix e Deus vai fazer. Não, nenhum sacerdote tem essa capacidade, e quem diz que tem é uma fraude. Então, todo meu questionamento, Excelência, eu não conheço ela, nunca a vi pessoalmente. Então, longe de mim querer feri-la como pessoa, querer feri-la como mulher, mas eu não posso, como um pastor evangélico, né? Sou considerado um pastor sério nesse país, já preguei a palavra de Deus em mais de 40 países. Se a senhora pesquisar meu nome, ele vai estar associado a polêmicas, inevitavelmente, mas hoje eu sou um pastor que lidera 40 projetos sociais aqui no Distrito Federal, cuida de mais de 300 mães de autistas. Então, eu julgo que eu, não me julgando superior, sou um pastor evangélico e não posso permitir que o meu povo seja facilmente enganado por falsas promessas, porque até mesmo, para eu concluir, me permita, o dinheiro sagrado, o dinheiro da religião não é para ostentação pessoal. E a pastora Renálida é considerada no país, é só dar um Google ou pesquisar no YouTube, a pastora da ostentação. Então, ela faz o que ela faz, segundo essas críticas, trazendo para ela o ganho financeiro no qual ela ostenta com o dinheiro sagrado. E o dinheiro sagrado, para um verdadeiro pastor, é para cuidar dos pobres, dos órfãos, dos estrangeiros e das viúvas, assim como nós estamos lutando para fazer aqui no Distrito Federal. Então, eu, Excelência, estou aqui pleno de minha consciência, como pastor, como cristão, como cidadão brasileiro. Então, eu estou aqui disponível às duas realidades. Respeito o meu país, respeito o ordenamento jurídico, respeito a Constituição. Se as excelências acharem que o meu posicionamento teológico fere o ordenamento jurídico e fere a dignidade dela como cidadã, eu estou aqui disponível e submisso a arcar com as consequências do que falei. Mas a minha consciência de fé e pastoral e moral não me permite não crer dessa forma. Eu creio dessa forma e ela é verdadeira para mim. Assim como é verdadeiro para mim o ordenamento jurídico e a nossa Constituição, e se assim os magistrados entenderem que extrapolei o que é devido,
estou aqui também para arcar com as consequências disso. Obrigado. A defesa da querelante tem perguntas? Sim, Excelência. Boa tarde, Anderson. Boa tarde. Anderson, tem como só enquadrar um pouco tua câmera? Porque todo o tempo eu tô só vendo essa parte de baixo. Isso. Tá melhor agora? Isso, tá melhor. Muito obrigada, viu? Anderson, me chamo Daiane, estou aqui representando a pastora Renálida. E vou fazer algumas perguntas de acordo com o seu próprio depoimento de agora, porque já foi confirmado por você todas as publicações que as redes sociais utilizadas eram suas, como a excelentíssima juíza já indagou tudo isso. Uma pergunta, Bruno. Ao falar, você falou aqui, Anderson, desculpa, você falou aqui para nós que ao falar estelionatária da fé, não se enquadra em nenhum tipo penal, então seria um crime atípico, por não possuir nenhum tipo de enquadramento de estelionatária da fé. Mas eu só gostaria de saber de você, ao reportar essa frase, estelionatária da fé, e você também já explicou que você quis passar todo o comportamento da pastora para o seu público, mas não se enquadra, na sua opinião, não se enquadra em nenhum tipo penal. Mas os seus seguidores, o público, os ouvintes, as pessoas, o que você acha que iriam passar na cabeça delas acerca da pastora? Excelência, pela ordem. Excelência, o que o público vai achar a respeito da fala do senhor Anderson não é objeto do processo. Questione sobre fatos, por favor, doutora. Certo, eu só quis resumir porque ele falou que não tem enquadramento penal, Excelência. E ele já explicou qual era o objetivo dele também. Só retificando minha pergunta, eu vou perguntar para o senhor Anderson, não o que o público dele achava, mas o que você quis passar para as pessoas com isso. Toda a Bíblia ela é embasada no confronto dos profetas do Antigo Testamento, dos apóstolos do Novo Testamento e do Senhor Jesus Cristo. E todos eles confrontaram os vendilhões da fé. Tá narrado nos 4 evangelhos que Jesus virou a banca dos mercadores, aqueles que faziam negócio do sagrado. Então, quando eu quis cunhar o termo estelionato espiritual, como um leigo, né, não conhecedor de todo o saber jurídico, o meu sentimento era uma maneira de definir um enganador da fé. Então, não quis imputá-la como criminosa, mas eu quis falar daquilo que a Bíblia fala: aquele que vende o sagrado, aquele que vende Deus, aquele que vende Jesus, é um mentiroso e precisa ser parado. Então, a minha maneira de alertar ou imunizar o público evangélico contra as mentiras teológicas da pastora Renálida era nesse sentido, mas, como eu disse, meu intuito não era ferir sua pessoa. Automaticamente que tocá-la como pastora irá tocá-la como indivíduo, como pessoa, como mulher, inevitavelmente, mas, como disse o Bruno, né, a pessoa pública arca com as consequências. Então, a gente vai para a seara pública e, inevitavelmente, a gente está aberto a essas desconstruções, a essas opiniões e por aí vai. Então, pastor, o senhor Anderson, então você falou que pessoas públicas arcam com as consequências. Então, você também falou que não, na sua opinião, por você não ter conhecimento de que usar o termo estelionatário sentimental seria crime. Então, quando você fala que como nós sabemos que toda ação tem uma reação e que a pessoa pública ela paga as consequências, você também, ao postar isso, você tinha conhecimento que você poderia pagar as consequências do que você estava fazendo? Inicialmente, direito de imagem, né? Mas, como eu falei, minha consciência de fé me traz aqui, eu estou submisso aos magistrados,
e ao ordenamento jurídico. Se a lei diz que eu infringi, eu sou um homem de Deus para arcar com o que eu disse e arcar com as consequências disso. Então, eu não estou aqui para fugir de responsabilidade de nenhuma das searas, nem da religiosa, por isso eu me portei como me portei, nem da legal. Estou aqui disponível aos magistrados e ao entendimento que eles terão sobre a questão. Senhor Anderson, você falou hoje no seu depoimento de que o que você falou não feriu a dignidade humana da pastora Renálida. E você também falou que não a conhecia, que não tinha nenhum tipo de proximidade. Você não teve conhecimento também que a pastora Renálida até hoje ela passa por tratamentos psicológicos devido ao que ocorreu no momento com o senhor. Você teve conhecimento? Como eu disse, né? Eu fui dos pastores críticos dela, mais ameno e mais educado de todas as abordagens, porque ela é exposta e ridicularizada por tantos outros homens e mulheres que não tiveram a dignidade de respeitá-la. Então, obviamente, eu não sou o fundamento e o elemento de um possível adoecimento. Eu penso também nas consequências. Quantas pessoas enganadas foram pelos seus falsos ensinos e continuam adoecidas nas suas vidas, relacionamentos e falsas promessas. Então, os efeitos colaterais a gente não tem domínio, né? Então, por exemplo, essa moça que eu citei, ela me procurou, eu tenho esse conteúdo printado que ela queria o Pix dela de volta porque não teve as promessas por Deus atendida. Então, e essa pessoa? A senhora está falando da pastora Renálida. E as pessoas que foram enganadas por falsas promessas estão sofrendo. Pelo falso sagrado estão sofrendo. Então, é relativo, né? Porque a senhora está aqui para defendê-la e eu estou aqui para defender a igreja, eu estou aqui para defender o testemunho de Jesus e eu estou aqui para defender as pessoas que supostamente foram enganadas por uma falsa promessa. Senhor Anderson, mais uma pergunta. Com relação, o senhor sabe, tem conhecimento de que a pastora Renálida é uma pessoa pública? O senhor sabe dizer mais ou menos quantos seguidores a pastora tem hoje na rede social Instagram, mais especificamente? Hoje, assim, eu não tenho noção, eu nunca a segui, né? Mas na época desses fatos, acredito que 2 milhões de pessoas. E abrindo esse adendo, a senhora comentou da venda de um curso, por exemplo. Eu sou pastor e todo pastor é teólogo, né? E eu lidero um seminário virtual de teologia. Inclusive, amanhã tem a abertura de uma turma online. Então, eu não posso ser confrontado pela senhora nesse aspecto que fiz o que fiz para vender um curso, sendo que eu sou um professor de teologia e amanhã tem esse curso, por exemplo. Então, por exemplo, se isso foi verdade há 2 anos, a senhora não pode associar que amanhã esse curso vai estar funcionando porque a gente teve uma audiência hoje. Então, a gente precisa ser maduro e não emocional para não misturar as coisas. Certo. Pronto, senhor Anderson, pegando o engajamento do senhor, quando eu perguntei se a testemunha tinha conhecimento que após a semana do ocorrido, do fato, após a semana que o senhor foi o único pastor a vir na Paraíba dar entrevista numa emissora da terra da pastora Renálida, o senhor foi o único. Após isso, eu indaguei a testemunha se ela teve conhecimento de que na outra semana você lançou um curso. Em momento algum, pastor, com todo o respeito a todos que estão aqui, eu estou querendo te desrespeitar. Eu indaguei a testemunha, inclusive não era momento agora, porque eu iria lhe perguntar. Se você confirma, inclusive eu vou aproveitar para lhe perguntar, se você confirma que uma semana após todo o ocorrido, o senhor viu nas TV, na TV local da cidade da pastora Renálida, ser o único pastor a vir aqui, se na semana seguinte o senhor lança um curso? Eu não fui, né, porque a entrevista foi online. E como eu disse, sim, sou professor de teologia, o seminário ele não é presencial, ele é virtual, e de 4 em 4 meses há um lançamento virtual dessa turma de teologia.
E acredito que sim, assim, na memória eu não puxo, mas de 4 em 4 meses a gente está lançando sim, e bem provavelmente conectou com esses fatos aí na época. Certo. Senhor Anderson, com relação... Você falou aqui que a pastora Renálida era de polêmica, que tudo bem, pessoas que se expõem, pessoas públicas estão, umas mais, outras menos. Nós não estamos aqui para medir o grau do que as pessoas sofrem com polêmicas, o grau do que as pessoas sofrem com críticas. Mas eu quero perguntar sobre o senhor. Foi a primeira polêmica que o senhor se envolveu durante sua jornada com a pastora Renata? Excelência, pela ordem. Novamente, não faz parte do objeto, Excelência. Faz Mas parte eu posso responder, sem problema. Não, mas não é para responder. Ok. Tá, é só para... O senhor responde se quiser. Bom, é direito do senhor não responder se não quiser. Fique à vontade. Tá. O lucro, doutora, ele nunca vai ser polêmico. E eu não sou um sacerdote do lucro, eu sou um sacerdote da defesa, da igreja e do testemunho. Não, mas é para responder o que você falou. Então, quem ganha com a fé não vai ser considerado uma pessoa polêmica. Quem defende a fé vai ser considerado uma pessoa polêmica, seja ela pastor, padre ou cidadão comum. Então, sim, todos os dias, bem provavelmente eu esteja envolvido em polêmicas, porque eu sou um sacerdote que defende sua crença, sua igreja, os valores que corroboram com a fé protestante. Certo. Com relação, para finalizar, senhor Anderson, com relação, o senhor deve acompanhar a pastora Renálida por ter conhecimento tão específico acerca da vida dela, acerca da forma que ela prega. O senhor também tem conhecimento acerca dos trabalhos sociais que a pastora Renálida faz todos os dias? Eu vi algumas distribuições de cesta básica, assim. Vi alguma coisa na época lá das polêmicas que ela entregaria umas cestas básicas. Certo. Então foi só na época que o senhor teve conhecimento. Hoje o senhor não tem conhecimento dos trabalhos voluntários que ela faz nos presídios, nas comunidades, na madrugada, o senhor não tem conhecimento? Na época dele também. Se for posterior ao fato, eu duvido da veracidade, da honestidade dos feitos, né? Mas eu não estou aqui para julgar esse mérito. Entendi. Sem mais perguntas, Excelência. Muito obrigada, viu, senhor Anderson? Nada. O senhor tem perguntas, doutor? Pode. Pode falar. Eu não tive algumas perguntas que eu passei no Instagram. Eu queria só para tirar uma dúvida, só para Doutor Barreiro, acho que tá meio abafado o microfone. Tá bem. Eu não estou conseguindo entender o senhor. Vocês estão me escutando agora? Agora melhorou. Certo, eu vou falar um pouco mais alto então. Pastor Anderson, você está me escutando? Sim. Eu não escutei direito, eu acho que o senhor já deve ter respondido isso, mas só para deixar claro. O senhor participou da entrevista no programa em que o Bruno foi âncora? Participei online, não foi presencial. Perfeito. O senhor no programa, o senhor proferiu este termo, estelionatária da fé, a pastora Renálida? Não me recordo, mas a posição dele foi primária à minha. Então, ele já tinha feito um programa anterior ao programa que me convidou, criticando radicalmente a maneira que ela faz, né? E eu lembro que ele usou essa frase: eu sou um cristão, frequentador de igreja, e igreja não é isso, pastor não é isso. Aí ele encontrou essa minha defesa de fé, que eu questiono os ensinamentos da pastora, e ele me levou para corroborar o pensamento que ele já tinha de que a conduta dela, religiosa, era fraudulenta.
Certo. No programa, eu vou melhorar a pergunta. No programa, o senhor disse que a pastora Renalda praticava estelionato espiritual? Eu não me recordo porque eu falei isso na minha postagem. Na minha postagem eu sei que eu falei. Na entrevista eu não sei, mas acredito que no canal dele no YouTube está disponível aí, é curto, 10, 15 minutos no máximo de entrevista. Certo? Então, só para deixar claro aqui, excelência, eu não tomo muito tempo de vocês. Então, quer dizer que nas suas redes sociais o senhor confirma este termo, estelionatária espiritual Confirmo. da fé. Estelionatária espiritual, confirmo. Nas redes sociais, nas suas redes sociais. Sim. Perfeito, excelência, satisfeito. Ministério Público tem perguntas? O Ministério Público não tem perguntas, excelência. A defesa do senhor Anderson tem a palavra. Tem perguntas, doutor? Tá sem microfone. Sem perguntas Tem? para o querelado, excelência. Então, tá encerrado o interrogatório.